Olá para vocês, espero que estejam todas bem. Então, no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade aí ao nosso trabalho, vai ser o nosso primeiro vídeo teórico, né, propriamente dito aí dessas APNPs, e hoje a gente vai falar sobre problemas de lógica e paradoxos, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo bem curto, porque eu já passei outros vídeos para vocês assistirem, e eu quero que nessa PNP vocês possam se dedicar bastante tempo aos exercícios. Então, assim, eu quero que vocês façam com bastante calma, com bastante atenção aos exercícios, porque eu considero que esses exercícios vão ser muito importantes no desenvolvimento aí desse caminhar, que é o objetivo principal dessa disciplina, na matemática formal. Então, assim, como é o primeiro contato, né, mais ou menos o primeiro contato, mas assim, eu acredito que esses exercícios vão ser importantes porque a gente precisa ter um objetivo a alcançar. E eu acho que vocês se dedicarem mais a eles vai ajudar na direção desses exercícios. Então vamos lá falar um pouquinho de problemas de lógica e paradoxos. Então assim, eu vou fazer um resumo muito básico, tá? Então assim, não pensem que eu estou dando a aula, porque na verdade só para falar de lógica clássica você poderia ficar muito tempo. Então isso é uma área da filosofia, a área da lógica, e também uma área na matemática. E assim, existem outros tipos de lógica, a gente vai comentar um pouco sobre isso mais na frente, mas a gente vai ficar aqui na lógica clássica, que seria a lógica de Aristóteles. Então Aristóteles aí é esse sujeito, e ele de certa maneira criou, né? Na verdade ele não criou, né? Mas ele organizou essa lógica clássica ali há mais de 2000 anos atrás, e é basicamente através desse tipo de lógica que a gente vai construir matemática. A gente pode construir matemática usando outras lógicas, mas a princípio eu quero que vocês se foquem na lógica clássica. E essa lógica clássica ela é baseada em alguns princípios. Eu vou destacar aqui três princípios, que são o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído ou terceiro excluso. Então, o que é o princípio da identidade? Né? O princípio da identidade é que toda coisa ela precisa ser equivalente a ela mesma, igual a ela mesma. Então, esse cara, eu, ou qualquer outro objeto, ele precisa ser igual a ele mesmo para que a lógica funcione. O princípio da não contradição é o princípio que fala que uma coisa ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, o exemplo clássico que a gente sempre dá, não pode estar chovendo e não chovendo ao mesmo tempo, no mesmo local, né, no mesmo espaço muito restrito. E o princípio do terceiro excluído, ou terceiro excluso, é um princípio que diz que uma coisa ela é ou ela não é. Eu não tenho uma terceira alternativa. E muitas outras lógicas elas surgem baseadas na flexibilização desse princípio do terceiro excluído. Mas isso vai ficar para daqui a pouco. E toda a lógica clássica, né, pensando na matemática, ela é baseada numa ideia de que proposição. Então, o que para a gente vai ser uma proposição? Né? Vai ser uma sentença declarativa. Uma coisa é uma sentença, que no nosso caso de estudo vai ser sentença matemática, em que eu vou poder classificar ela com verdadeiro ou falso. Essa que é a grande questão da proposição, é eu poder classificar essa proposição como sendo verdadeira ou como sendo falsa, tá? Então eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, feliz aniversário. Isso é exclamativo, isso não pode ser classificado como a gente quer. Aonde você vai? Isso é uma interrogativa. Vai estudar? Isso é uma imperativa. Chove lá fora? Isso pode ser classificado como verdadeiro ou falso. Então é uma sentença declarativa que eu vou chamar de proposição. Quando a gente estiver estudando, aprofundando os nossos conceitos em lógica clássica, né, que não vai ser no início do nosso curso, vai ficar um pouco mais lá para o meio, a gente vai entender bem melhor como isso vai funcionar. Mas a princípio eu quero só que vocês tenham em mente o que é uma proposição. E o que a gente vai chamar de problema de lógica, né? Então, problema de lógica, assim, eu vou tentar pensar na lógica como sendo uma forma de organizar o pensamento. E qualquer problema que possa ser enfrentado através dessa forma da lógica clássica de organizar um pensamento, eu vou chamar de um problema de lógica clássica. Então, é como está destacado. E aí fica esse exemplo aí do problema que envolve os irmãos. Então, Alice, Bernardo, Cecília, Otávio e Rodrigo são irmãos. Sabemos que Alice não é a mais velha, Cecília não é a mais nova. Alice é mais velha que Cecília, Bernardo é mais velho que Otávio, Rodrigo é mais velho do que Cecília e mais moço que Alice. Você pode descobrir a ordem em que nasceram esses 5 irmãos? Então, eu vou deixar esse problema para vocês. Não é um problema difícil, é um problema bem simples. Mas o que eu quero que vocês entendam, né, que vai ser o objetivo das duas primeiras APNPs, é que mais importante do que vocês resolverem esse problema é que vocês prestem atenção na forma como vocês organizam o raciocínio para resolver esse problema. Então, a forma como a gente vai organizar o nosso pensamento para resolver esse problema vai ser através da lógica clássica, que vai ser a mesma lógica que a gente vai usar quando a gente for demonstrar
os teoremas matemáticos. E, pegando esse gancho, né, a gente pode falar um pouquinho sobre o que são paradoxos. Então, assim, o que é paradoxo? Porque assim, o conceito de paradoxo ele é muito importante, tá? Mais uma vez, eu não vou aprofundar nisso, mas eu vou pincelar em algumas ideias. Então, assim, imagina que eu tenho um sistema lógico, como por exemplo a lógica clássica. Se eu tiver uma determinada questão que não pode ser compreendida dentro dessa lógica, que não pode ser respondida dentro dessa lógica, eu vou dizer que eu tenho um paradoxo. Então, por exemplo, né, vocês viram lá o paradoxo do barbeiro, que é um paradoxo mais fácil para a gente poder entender, porque ele é bem ligado no que a gente entende, né, do dia a dia, ele é um pouco mais concreto. E o paradoxo de Russell, que seria uma versão matemática desse mesmo paradoxo do barbeiro. Então, vale a pena você refletir bastante em cima desses vídeos para poder entender que, mesmo na lógica que a gente está tratando, né, a matemática, vão existir paradoxos. E isso também é uma discussão que é uma discussão importante, né, se a gente consegue pensar em um sistema lógico que não vai gerar paradoxos. E, dentre também, uma outra coisa que a gente pode pensar, como eu já havia falado, né, a gente pode falar um pouquinho sobre a ideia das lógicas não clássicas, porque assim, a lógica clássica é a lógica de Aristóteles. Mas, na verdade, como eu falei, né, falando de uma maneira bem grosseira, a lógica é uma forma como a gente vai organizar o pensamento para conseguir desenvolver as nossas proposições. E a forma aristotélica de fazer, ela não é a única. Então, existem diversos tipos de lógica não clássica. Eu vou destacar aqui um exemplo que é importante, que é o exemplo da lógica difusa, ou lógica fuzzy. E que a grande sacada dessa lógica fuzzy é que ela flexibiliza o princípio do terceiro excluso. Então, na verdade, o que a gente pode chamar também é que vão existir o que a gente chama de grau de pertinência, tá? Quando você está pensando nisso em termos de conjuntos. Então, vamos relembrar. A ideia do terceiro excluso, você era ou não era. Não existia uma terceira possibilidade. No caso dessa lógica difusa, você vai imaginar, por exemplo, né, que 0 é o não era e que 1 é o era. E eu vou aceitar todos os graus entre 0 e 1. Eu posso organizar isso, posso aceitar todos, posso aceitar mais um, posso aceitar mais dois. Mas, na verdade, a ideia dessa lógica é que esse princípio do terceiro excluso, ele não vai ser necessariamente o que vai acontecer. Você vai ter uma flexibilização nesse princípio e, portanto, você vai ter uma outra lógica, uma outra forma de organizar o pensamento. Então, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês sobre essa parte de lógica. Como eu falei, né? Isso é bem incipiente, então são só algumas informações pinceladas muito básicas, mas o que eu quero mesmo é que vocês gastem o tempo para fazer com bastante calma a tarefa. E aí, terminando, como vocês já devem vir o piscar, né? Eu vou tentar sempre terminar com uma frase aí que eu acho importante. O que essa frase significa no contexto da nossa aula? Absolutamente nada, mas é uma frase que eu gosto e eu quis relembrar aí o nosso saudoso Madruguinha, que tanto animou as infâncias de muitos de nós. Não sei de todos vocês, porque alguns de vocês são muito jovens, mas quem é do meu tempo vai lembrar. E assim eu encerro esse vídeo e agradecer a percepção de vocês e até a próxima APNP.